Glória a Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus por sua vida, que bom que você veio. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, amém? Deus é poderoso, Deus é fiel, é bom. Aleluia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no Salmo de número 128. A gente abre a Bíblia porque a gente abre a Bíblia, né? Mas a maioria aí já deve citar esse Salmo de cor, né? Salmo muito conhecido, muito estudado, muito falado. Mas eu creio que Deus tem algo para nós aqui nessa noite. Amém, meus queridos? Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Esse salmo, meus queridos, é um salmo preciosíssimo. Na verdade, ele está dentro de um conjunto de outros salmos, né, que são muito especiais. Esse aqui é um salmo chamado de Salmo da Romagem, ou da Peregrinação. Faz parte, né, de um grupo de salmos que vai desde o 120 até o 134. Eram salmos que o povo de Israel cantava quando iam em direção ao templo durante as festas da Páscoa, do Pentecoste. Durante aquela peregrinação, eles iam cantando esses salmos. E a maioria deles tem a mesma tônica: o louvor a Deus, o reconhecimento à bênção de Deus, o reconhecimento ao favor de Deus, o reconhecimento de que tudo que nós precisamos vem do Senhor unicamente. Amém, meus queridos? Hoje nós estamos numa reunião muito especial. Homens. E o homem tem um papel especial demais, não tem, Vitor? Aleluia. Cada um que está aqui, eu creio que é um verdadeiro campeão do Senhor. Amém, meus queridos? O mundo cobra muito dos homens. A sociedade cobra muito dos homens. A nossa família precisa dos homens. A igreja precisa dos homens. E, portanto, há sim uma cobrança, um peso, uma responsabilidade sobre o ombro de cada um de nós. E o mundo espera uma resposta. A igreja espera uma resposta. A família espera uma resposta. Sempre que algo acontece... Ô glória, amém. Sempre que algo acontece, alguma atividade em comum, algum problema, alguma dificuldade, os olhos de todo dentro da casa, na família, olham para quem? O homem da casa. É dele que se espera a resposta, é dele que se espera a segurança, é dele que se espera a liderança, é dele que se espera aquela direção. Ele é o apoio da casa. É para ele que todo mundo olha. E isso coloca um peso sobre os nossos ombros. Não é assim? E nós, especialmente cristãos, irmãos, nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para as promessas de Deus, nós olhamos para tudo que Deus preparou para cada um de nós, nós cremos nisso, nós buscamos isso, nós queremos viver, por exemplo, o que está descrito nesse salmo e em outros salmos, onde as promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, elas nos alcancem. E nós, como bons cristãos, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos atrás dessas promessas. A gente quer ver isso não apenas na folha da Bíblia, nós queremos ver isso como uma realidade na vida de cada um de nós. E nós vamos orar. E eu converso com muita gente, eu creio que acontece contigo também. Muitos irmãos dizem: Zé, mas eu oro, eu busco, eu quero viver isso aí. Eu quero que essas coisas me alcancem, eu quero que essas coisas realmente sejam uma realidade na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Eu quero viver isso aqui, eu quero essa bênção palpável na minha vida.
Mas muitas vezes eu não consigo ver isso acontecendo. Muitas vezes eu não consigo, parece que isso está distante demais. Parece que eu oro e eu não sei, parece que a minha oração não é ouvida. Parece que eu busco, mas não sei, parece que Deus não me ouve. E aí vem um questionamento. Será que apenas orar, simplesmente orar e esperar que as coisas aconteçam de um modo mágico, é isso que a Bíblia está pedindo de nós? Sim ou não? Quem acha que apenas orar e deixa que Deus faz o resto, é assim que vai acontecer? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ninguém, né? Qual é o próximo passo que a Bíblia nos pede? Qual é o próximo passo que Deus pede de cada um de nós? As promessas estão aí, amém? Deus é fiel para cumprir, sim ou não? E qual é a nossa parte nesse negócio? O que nós precisamos fazer para que essas promessas realmente se tornem reais na nossa vida? Aquela oração passiva que coloca a responsabilidade todinha em Deus, ou Deus também está esperando alguma coisa da nossa parte, para que em conjunto isso se torne uma realidade na nossa vida? Esse salmo, junto com outros, ele mostra para nós um caminho, ele dá para nós uma direção. Olha como ele começa: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Duas coisas tem aqui. Temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? O que é o temor do Senhor? Ajude aí, os varões. Agora que tem pouquinho aqui, dá para a gente conversar um pouco. O que é temer a Deus? Obediência, temor a Deus. Na verdade é um conjunto de coisas, né? Mas vamos lá, vai lá, Carlão. O que mais? Confiança. O que mais? Respeito. O que mais? Fidelidade. A lista é grande, né? E se eu fosse perguntar e deixar cada um falar aqui, cada um tinha um aspecto. Mas perceba que cada um de vocês me falou um fruto do temor. Mas o que gera isso aí, por exemplo? O que gera o meu respeito? O que gera a minha fidelidade? O que gera em mim confiança em Deus? O que gera em cada um de nós, cada uma dessas características que vocês disseram aí? Intimidade. Confiança. Você pode confiar em alguém que você não conhece? Sim ou não? Você reverencia o que você não conhece? Você dá o devido respeito a quem você não conhece? Sim ou não? Não. Então o temor tem o seu início exatamente aqui. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Isso aqui é um negócio tremendo, meus queridos. Saber quem Deus é. Conhecer não informações a respeito de Deus, mas a pessoa de Deus. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Nós precisamos saber quem Ele é. Nós, por muitas vezes, meus queridos, podemos cometer um erro, um engano, que inclusive o povo de Israel cometeu. Deus, por meio de Moisés, liberta o povo de Israel, conduz o povo ao deserto, chega até o pé do Monte Sinai, a nuvem se instala sobre aquele monte, e o povo está lá embaixo vendo tudo aquilo. Raios, trovões, relâmpagos, e o povo está apavorado. O povo não quer chegar perto do monte. Buzinas, trovão, aquela coisa. Deve ter sido uma cena fantástica. Imagina isso. Aquela nuvem pousada sobre o monte, o povo tudo olhando aquilo apavorado. E o povo diz para Moisés, tão apavorado que ficou: Moisés, nós não vamos lá não, vai você. Vai lá. Vai lá ver o que está acontecendo. Responde esse chamado de Deus para nós não vamos. E Moisés vai. E Moisés fica 40 dias lá em cima. 40 dias Moisés passa lá em cima. E o povo, que primeiramente teve aquele impacto com a visão que teve, e a nuvem ainda está lá. Pense na cena. A nuvem ainda está lá. 40 dias o Moisés lá em cima, o povo esperando.
Mas aquele primeiro impacto parece que foi dando uma esfriada. O Moisés não vinha, nada do Moisés aparecer. E o povo ficou saturado. Chamou o Arão, porque o povo precisava de uma liderança. O povo queria Deus. O povo queria Deus. Aí chama o Arão e olha o que eles dizem. Arão, faze para nós deuses que vão adiante de nós. Porque esse Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Morreu. Mas olha que coisa interessante. O povo queria Deus. Aí o Arão, pressionado, mandou o povo trazer os pendentes de ouro, tudo que eles tinham de joias, lançou no fogo, e o texto diz que ele fez um bezerro. E quando ele deixou o bezerro pronto, ele chamou o povo, e olha o que está escrito lá, coloca para nós aí, Êxodo capítulo 32, versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e trouxeram a Arão. E este, recebendo das mãos, talhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram, são estes, olha lá, presta atenção, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Lembra, a nuvem está no monte. Eles estão diante dessa cena. Próximo verso. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Olha o que ele disse aí. Amanhã haverá festa ao... O que ele tinha diante dele? Mas a festa vai ser ao... Perceba o que aconteceu aqui. O povo viveu no Egito. O povo cresceu no Egito. Quando alguém mencionava a palavra Deus no Egito, para onde eles olhavam? Para o bezerro, para uma estátua, para qualquer ídolo que tivesse em algum lugar lá no Egito. Quando alguém dizia a palavra Deus, a referência deles era aquilo. E olha o que eles fizeram aqui. Eles associaram aquele Deus todo-poderoso que estava no monte, no meio dos trovões, dos relâmpagos, na nuvem, a uma figura, algo comum, algo que eles já estavam familiarizados. E aqui está o nosso problema. Isso aqui é o princípio da idolatria. Como assim? É quando você atribui a uma coisa palpável, visível, alguma coisa humana, aquilo que só pertence a Deus. E esse é o grande problema. Eu tenho um cunhado que ele é eletricista de manutenção. E ele contou uma experiência uma vez que eu achei interessante. Ele disse que estava numa entrevista de emprego e havia ali, não muitas, 5, 6 pessoas talvez, fazendo uma entrevista justamente para uma vaga de eletricista de manutenção. Só que ele estava fazendo a entrevista ali, todo mundo junto. Entrevistava um, outro sentava, vinha um, tudo perto um do outro. Então, de modo que um ouvia a conversa do outro. E o entrevistador fazia aquelas perguntas técnicas acerca do serviço, a experiência, o que conhecia, o que trabalhou, como fez, como faz isso, tal, cada um respondia. E no fim, a última pergunta que ele fazia era essa. Você tem medo de energia elétrica? Aí alguns respondiam, tenho. Outros, não. Ele disse que tinha um no meio deles lá, que era um homem bem experiente, já tinha quase 30 anos de experiência no ramo. Você tem medo de energia elétrica? Não. São 35 anos mexendo com isso. São 35 anos na área. São 35 anos lidando com esse negócio. Não. E aí pegou um outro mais novo, 5 anos apenas de experiência. Você tem medo de energia elétrica? Ele falou, rapaz, morro de medo. Não tem um negócio que eu morro de medo mais no mundo do que energia elétrica. Resultado, todos aqueles que disseram não tenho medo, foram dispensados. E todos aqueles que disseram eu morro de medo desse negócio, foram contratados. Você concorda que a energia elétrica é vital? Sim ou não? Nós poderíamos estar realizando esse culto aqui agora sem energia elétrica? Você consegue pensar na vida moderna do jeito que está aí agora sem energia elétrica? Mas você também entende que esse negócio é um perigo mortal? Aqui é que está o problema. A familiaridade. Sabe aquela coisa que você se acostuma e vai lidando com ela, como o caso desse rapaz aí dos 35 anos de experiência, você vai lidando com aquilo, e vai lidando com aquilo, e chega uma hora aquilo se torna tão comum que você perde o medo, você perde o temor,
você perde o respeito, e você se esquece, perde a noção que você está lidando com algo que pode custar a tua vida. O povo de Israel, quando fez isso aqui, estava simplesmente brincando, quase que tocando num fio desencapado. A familiaridade, o que eles queriam era um Deus próximo, que fosse palpável, que fosse comum para eles, familiar a eles. E Deus não é isso. Deus é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos pensar. Deus não cabe em qualquer concepção nossa. Tanto é que ele se esconde na nuvem, ele não se mostrou justamente para todo mundo que estava ali não morrer juntos de uma vez só. Ele se escondeu para proteger o povo. Pensa nisso, irmãos. Deus se esconde para proteger minha vida e a tua. É um negócio tremendo, irmãos. Mas ao mesmo tempo, esse temor de que eu estou falando aqui, vem justamente de você conhecer esse Deus que se esconde. E se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, é conhecer a Deus. Não as informações sobre Deus. Não ler livros sobre Deus. Não só escutar palavras sobre Deus. Deus mesmo ali, conhecê-lo. Sabe por quê? Tem duas pessoas, aliás, que a gente precisa conhecer para o nosso nível de temor entrar no nível de equilíbrio. Duas pessoas. A primeira é Deus. E a segunda sou eu mesmo, você mesmo. Quando você conhece a Deus, quando você começa a contemplar a Deus, quando você começa a buscar a face de Deus e Deus começa a se mostrar para você, você vai entender aquilo que a Bíblia chama de tremor e temor. Você vai sentir o pavor do que é você chegar perto de um fio desencapado e você fazendo de tudo para não encostar naquilo. Quem conhece a Deus não toca em fio desencapado. Amém, meus queridos? É justamente quando eu conheço a Deus, quando eu peço a Ele para se revelar a mim, quando eu vou buscando a Deus para que Ele revele os aspectos da santidade, e tudo isso que vocês disseram aqui faz parte disso, do temor, do que forma isso que a Bíblia chama de temor de Deus. O conhecimento da santidade de Deus, da pureza de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus. Conforme eu vou olhando para Deus e vou vendo que Ele é grande, 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 isso me dá a noção de quão pequeno eu sou diante dele. E isso me coloca no meu lugar. E aí eu chego diante dele, não tremendo de medo como se tivesse apavorado, mas eu chego diante dele com reverência, com respeito. Eu sei que eu estou lidando com a fonte da vida, mas eu também sei que eu estou lidando com o maior perigo com que eu já lidei. Está entendendo esse negócio? Não dá muito para você dissociar o medo, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, porque isso nos protege. Nós precisamos conhecer a Deus e nunca, jamais confundir Deus com algo que nos seja familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque vez ou outra a gente pode cometer o mesmo erro de Israel. A gente pode estar se relacionando com um Deus que eu trouxe como Israel lá de fora. A minha ideia de Deus que eu tinha lá. Todos nós aqui viemos do Egito, do mundão, sim ou não? E nós trouxemos um Deus de lá, sim ou não? Todos nós aqui tínhamos uma ideia de Deus. E nós corremos um risco de lidar com esse Deus agora que está sobre o monte, com aquela ideia que a gente tinha lá. Quem está entendendo? Nós não podemos nos relacionar com um conceito de Deus, com uma ideia de Deus. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. O Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Deus da Bíblia. O Deus Todo-Poderoso, fonte da vida. O Deus que é capaz de mudar a minha vida e a sua num segundo. O Deus que com uma palavra da sua boca criou tudo que você conhece e até aquilo que a gente não conhece ainda. Pedro diz que ele criou os mundos com uma palavra da sua boca, e é diante desse Deus que nós estamos. Isso deveria fazer a gente tremer, irmãos. Eu não sei, a igreja acho que vai ficando moderna, o conceito de igreja vai ficando moderno. Eu não falo da Cristo Salve, eu falo da igreja, amém? Mas eu sou de um tempo, meus queridos, que a gente chegava na igreja, isso há uns 35 anos atrás, e era diferente até a chegada no culto.
A igreja que eu me converti, na porta dela tinha um versículo bíblico, dizia assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Bem na porta. Sabe como os irmãos chegavam? Chegavam, dobravam o joelho, oravam, buscavam a Deus. E quando se levantavam, se não desse tempo ainda do pastor iniciar o culto, sentavam e ficavam ali, quietinho. Ou lendo a Bíblia, ou fazendo alguma coisa. Presta atenção como que nós chegamos ultimamente. Bom, até piada a gente conta enquanto o culto não começa. Amém? Nós estamos diante de um Deus santo. Eu não me refiro só ao lugar, mas à presença de Deus. E parece que a gente não tem muito consciência diante de quem nós estamos. Isso é um detalhinho bobo. Mas eu falo isso para mostrar, por exemplo, o nosso coração, o modo como a gente chega, a maneira como a gente chega, a expectativa como a gente chega. O nosso posicionamento diante desse Deus que fez o monte tremer, que se escondeu numa nuvem. Nós precisamos conhecer a Deus, meus queridos. Nós precisamos que esse temor entre no nosso coração novamente. Amém, meus queridos? Mas o texto diz uma outra coisa aqui, que além do temor que é gerado por esse conhecimento de Deus, na medida que eu busco, tem uma outra coisa aqui, que faz desse homem um homem abençoado. Olha aí, ele é o que anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E olha que coisa interessante, isso aqui é uma consequência da primeira. Se eu conheço a Deus, se eu sei quem Deus é, automaticamente isso precisa mudar quem eu sou, sim ou não? Se eu conheço a Deus, se eu tive um encontro com Deus, se eu fui impactado por essa glória de Deus, se eu fui chocado com essa revelação de Deus na minha vida, automaticamente isso muda os meus caminhos. Eu não posso me encontrar com esse Deus aqui e a minha vida permanecer igual. Se é assim, eu temo dizer que eu não me encontrei com o Deus que a gente está falando aqui. Fala a verdade, irmãos. Quando você é impactado por esse Deus todo-poderoso, por esse Deus que transforma, por esse Deus que entra e coloca em ordem o caos da minha vida, imediatamente, automaticamente a minha vida vai dar uma resposta para ele. Isso aqui fala de conduta. O modo como eu me porto diante dele, o modo como eu me porto não só diante dele na igreja, diante dele em qualquer lugar. Isso aqui fala de uma coisa interessantíssima. É a consciência da presença de Deus. O que é a consciência da presença de Deus? É eu saber que Deus está comigo em todo canto. Não só na igreja. Deus está aqui agora, sim ou não? E lá na tua casa? E no teu trabalho? E na escola? E quando você está fazendo negócio? Comprando, vendendo? Percebe? O convite da Bíblia é para que andemos na presença do Senhor. E Deus está em todo lugar que você também esteja. E até nos que você não está. É a consciência da presença de Deus. Quando eu tenho essa consciência de que Deus está comigo, esse Deus aqui, a minha vida muda. A Bíblia fala, por exemplo, de Abraão. Abraão era um homem temente a Deus, sim ou não? Pensa num homem crente, irmãos. Homem de fé, homem temente a Deus. Recebeu uma promessa de Deus, recebeu um chamado único da parte de Deus. Recebeu a promessa de que teria um filho já idoso. E que Deus daria a ele uma descendência por meio daquele menino. Mas o tempo foi passando. Costume, o tempo. É o tempo quem testa isso. O tempo foi passando e nada do menino. O tempo foi passando e nada do menino. Até que ele recebe uma proposta. E a proposta foi essa. Ali tem a minha serva, deita com ela e gera um filho. Abraão tinha uma promessa. Ele sabia que Deus ia dar um filho para ele. Mas a proposta feita pareceu boa. Pensa bem. Abraão já idoso, a Sara já idosa, a Agar novinha. Qual foi a parte que foi tocada de Abraão aí? Sim? Fala a verdade, irmão. Quando Abraão fez isso, preste bem atenção nisso, porque isso aqui é um negócio que essa cilada acontece na nossa vida. Olha aqui.
Até ali, Abraão estava na presença de Deus, esperando em Deus, consciente de que Deus era poderoso para fazer o que tinha prometido. Sim ou não? Mas quando a promessa veio, ele fez as contas. Puxa vida, tanto tempo já, vai que eu entendi errado. Vai que não era desse jeito. Vai que a Sarinha está certa. Está entendendo? Juntou uma coisa com a outra. E nesse momento, Abraão tirou os olhos da presença de Deus, ele foi distraído dessa presença de Deus, e ele foi por um outro caminho que lhe foi proposto. Consequência, 13 anos, Deus fica sem falar com Abraão. Quando o Ismael completou 13 anos, Deus volta a falar com Abraão. E quando Deus volta a falar com Abraão, olha o que Deus disse para Abraão. Coloca para nós aí, Gênesis 17 e o verso 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ande na minha presença. Por que Deus fala isso para Abraão? A primeira conversa, o início da conversa com Abraão foi esse. Porque Abraão se desviou dela. Abraão não estava mais consciente naquele momento que ele ouve a sugestão da sua mulher. O diabo, meus queridos, ele tem uma estratégia. Quando você começa a conhecer a Deus, quando Deus começa a se revelar a você, quando Deus começa a gerar esse temor, essa consciência da presença dele, o diabo sabe, ele sabe que se você permanecer aí, Deus vai transformar a tua vida, vai mudar o contexto dela e vai fazer de você um homem vitorioso. Amém? Ele sabe, porque Deus é poderoso. Deus não chama ninguém para deixar essa pessoa do mesmo jeito. E o diabo sabe disso. E aí ele vai usar uma estratégia, porque ele tem que tirar o teu foco de Deus. Ele precisa fazer você olhar para outro canto, esquecer que Deus está te vendo. Esquecer que Deus está te acompanhando. E aí ele vai usar a estratégia mais comum dele, a distração. Ele vai usar, por exemplo, as necessidades da sua carne. Olha o Abraão, a Sara, a Agar, a minha serva, bem mais jovem do que eu. Ele vai usar as necessidades, os desejos humanos. Ele vai te fazer perder o foco de onde Deus, dessa consciência, dessa presença de Deus, e vai te fazer virar em outra direção. E quando você virar em outra direção, ele faz com que você peque. Ele faz com que você transgrida. Esse foi o motivo de Deus ter chegado a Abraão e dizer: Abraão, 13 anos depois, anda na minha presença e é o único lugar que nós podemos alcançar isso. Por quê? Por força nossa? Não. E aliás, perfeição aqui não quer dizer perfeito, íntegro em todos os detalhes. Quer dizer completo. Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, tudo que você precisa está em mim. Você não precisa buscar nada fora da minha presença. Eu vou te dar tudo que prometi. Era isso. Eu vou te completar. Eu vou te dar o que está faltando. Eu vou assistir você, Abraão. Então percebe, meu querido, temor a Deus imediatamente vai gerar uma atitude diferente na minha vida. Você vai mudar a conduta da vida. Essa consciência da presença de Deus, de que onde eu estou, Deus está, de que aquilo que eu estou fazendo, Deus está vendo, ouvindo. Deus me vê quando eu trabalho, Deus me vê quando eu estou dentro do meu carro, Deus me vê quando eu estou conversando com meus amigos, Deus me vê em casa conversando com a minha esposa, Deus me vê o que eu falo, com quem eu falo, por que eu falo, a intenção com que eu falo. Deus está conosco, em todo momento. Deus sabe quando eu estou fazendo negócio, Deus sabe quando eu estou trabalhando, se eu estou sendo íntegro naquele trabalho, Deus sabe o que nós estamos fazendo. E quando eu tenho essa consciência, isso para mim é uma proteção, isso me guarda, isso me livra, isso me faz ter a atitude correta diante de Deus. E quando eu tenho a atitude correta diante de Deus, Ele se responsabiliza por mim. E aí, como consequência dessa minha consciência de Deus, desse meu temor por Deus, dessa minha reverência por Deus, desse desejo, e veja que quando eu estou dizendo essa mudança, não quer dizer que eu me tornei perfeito, mas dentro de mim há um desejo. Senhor, eu tenho falha, eu tenho pecado, eu tenho um monte de coisa que precisa mudar, só que eu quero que isso aconteça na tua presença. Faz essa obra na minha vida. Eu estou ali, mas eu estou rendido a Ele. Eu estou ali, estou consciente, o Senhor está comigo.
Senhor, errei aqui, me ajuda aqui. Senhor, corrige ali. Senhor, muda aqui. Eu estou consciente, eu não estou solto, largado. Eu estou na presença dele. Eu estou diante dele, mas todas as minhas falhas são dele. A minha pequena fé é dele. A minha limitação é dele. O meu pouco recurso é dele. Eu não vou me tornar perfeito para depois chegar na presença dele. Ao contrário, anda na minha presença e ser perfeito. Eu te aperfeiçoo. É isso que Deus está dizendo para Abraão. A obra quem faz é Deus, meus queridos, não somos nós. Não é na força do teu braço. É o poder da graça de Deus na tua vida que te transforma. A única coisa que nós não podemos é sair dessa presença, perder essa consciência. Eu preciso ficar lá. Ô Zé, mas eu tenho errado muito. Fica aí que Deus te ajuda. Mas eu tenho pecado. Fica aí que Deus te perdoa. Mas eu tenho andado por uns caminhos. Fica aí que Deus conserta o teu caminho. Só não saia da presença de Deus. Porque se você sair, você vai ser pego na armadilha do diabo. É o lugar mais seguro do mundo, irmãos. Mas eu não posso perder essa consciência de vista. Eu estou diante desse Deus que se esconde para me proteger. Porque me ama demais. Mas ele é tão bom que ele também vai se revelando, conforme eu vou aguentando a revelação dele. E à medida que eu vou absorvendo a revelação dele, esse temor vai aumentando, essa consciência vai aumentando, e eu vou melhorando, e eu vou crescendo, e eu vou me adiantando, e ele vai fazendo a obra, e a coisa vai acontecendo, e eu vou me aperfeiçoando por causa da presença dele na minha vida. Esse é o homem que teme ao Senhor, e que dá essa resposta a Deus, andando nos seus caminhos. E olha as consequências dessa caminhada. O que esse homem vai colher por ser assim? Olha que coisa tremenda, irmãos. Uma das consequências de você temer a Deus dessa forma, de andar diante desse Deus Todo-Poderoso, consciente de quem Ele é, de que Ele está em todo lugar, dentro de você, fora de você. Aquela consciência do salmista. Se eu descer no abismo, o Senhor já está. Treva e luz para o Senhor é a mesma coisa. Antes de sair uma palavra da minha boca, o Senhor tudo conhece. De longe conhece o meu pensamento. É esse Deus. Percebe que ele tinha consciência diante de quem ele estava? É isso. É andar diante desse Deus. Isso é andar na presença dele. Todas as coisas estão nuas e patentes perante o Deus Todo-Poderoso, diante de quem nós estamos. Essa consciência. E quando eu ando assim, sabendo disso, mas mesmo com as minhas limitações, eu permaneço aí, Deus vai realizando a obra dele, Deus vai me aperfeiçoando, Deus vai me trazendo mais perto, Deus vai conseguindo mudar meu coração, minha mente, minha natureza, até que ele me leva no ponto que um dia ele mesmo planejou para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus queridos? Mas tem consequência, tem bênção para nós. Andar aí tem bênção, não é só, tem bênção. Estar aí já é uma bênção. Conhecer a Deus dessa forma e desfrutar da presença dele. Mas isso gera fruto. Olha lá um deles. No versículo 2 do Salmo 128, diz aí, a primeira consequência de você andar aí, esse homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, comerás do fruto do seu trabalho. Comerás do pastor Arthur, pregou metade da minha mensagem aqui domingo, aleluia, tive que tirar metade do esboço aqui. Estava lendo meu esboço, rapaz, aleluia. Comerás do fruto do seu trabalho. Diga assim, do meu trabalho. Não é do trabalho do pai, não é do trabalho do avô, não é do trabalho da mãe, não é do trabalho da sogra, é do seu trabalho. Amém, meus queridos? Trabalho, meus amados, é uma bênção de Deus. Antigamente lá fora a gente tinha essa expressão boba, né? Ai, se eu descobrisse quem foi que inventou o trabalho, prazer, foi Deus. Deus criou o trabalho. Se você vai ler Gênesis capítulo 2, lá no versículo 2 e 7, você vai ver que Deus cria o homem. No versículo 2 e 15, ele cria o trabalho. Ele coloca o homem no jardim e o texto vai dizer que ele colocou o homem ali para cuidar e lavrar o jardim. Só depois, no versículo 18, é que ele cria a mulher. O trabalho ele criou antes da mulher. Está percebendo a ordem? Primeiro trabalho, depois esposa. Primeiro trabalho, depois casa. O trabalho é uma bênção de Deus. Trabalhar é uma bênção de Deus. Por que Deus criou o trabalho? Para nos treinar. Para desenvolver os dons que Ele mesmo nos deu. Capacidade, criatividade. Para te fazer aprender. Para te adestrar. Deus nos deu o trabalho para nos ensinar. Agora veja que coisa interessante. Trabalhar
é uma coisa, principalmente falando agora, depois do pecado. Trabalhar é uma coisa. Para Adão essa regra não se aplicava. Lembra? Adão estava no paraíso e a Bíblia diz que o paraíso, a terra, dava o fruto, sem que ele fizesse força. Mas depois do pecado, Adão teve que suar. Comer o pão por meio do suor do seu rosto. Mas naquele período, a bênção de Deus era tão presente que a própria terra, sem adubo, sem nada de agrotóxico, fluía, sem precisar trabalhar. Tinha erva daninha, precisava ficar carpinando. Já pensou que maravilha, irmãos? Que coisa linda? As coisas fluindo assim, por si mesmo. Que coisa maravilhosa. Porém agora, depois do pecado, depois do que Adão, da queda de Adão, nós precisamos labutar, suar, para comer do nosso pão. Porém, esse homem que teme a Deus, esse homem que se colocou na presença dele, observe que Deus faz uma transformação aqui. É como se Deus estivesse levando esse homem outra vez para aquele lugar onde o primeiro homem estava, no jardim. E aí esse homem apenas não trabalha, mas ele come do fruto do seu trabalho. Ô Zé, mas todo mundo que trabalha não come do fruto do trabalho? Nem todo mundo. E quando a Bíblia está falando aqui que não come do fruto do trabalho, não quer dizer que você não almoça nem janta. Não é isso. Ela está dizendo que você não desfruta. Ela está dizendo que você trabalha e só trabalha. Ela está dizendo que você vai trabalhar, mas não vai ver o resultado do trabalho. O trabalho não é ruim. O que é ruim é trabalhar e não ver resultado do trabalho. É trabalhar e só trabalhar. É trabalhar e não ter condição de tocar nenhum projeto, nenhum sonho, nada, e não ver realização, não fazer nada daquilo. Só trabalhar. Trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar boleto, trabalhar para pagar dívida, trabalhar para resolver problema. Pensa que resolver um problema, daqui a pouco está surgindo outro problema lá. Hã? Mas olha que coisa tremenda. Deus está dizendo que esse homem que busca conhecê-lo, saber quem ele é, e que à medida que vai avançando nisso, essa consciência da presença dele, vai crescendo em Deus. Esse homem, ele está voltando para o lugar original, para o Éden, onde a terra por si só frutificava. Esse homem começa a comer do fruto do seu trabalho, a desfrutar do fruto do seu trabalho. As coisas começam a acontecer na vida desse homem. E aquilo que o pastor pregou aqui domingo, prosperidade não é só resultado do esforço que a gente emprega no trabalho. A prosperidade é um resultado da presença visível, palpável de Deus na nossa vida. Vira a página e vai aqui para o Salmo 127, olha o que diz aí. Lembra que nós falamos que isso é um conjunto, né? Que eles cantavam. Os assuntos é mais ou menos o mesmo. Olha aí o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha aí o versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha agora o que ele faz com quem teme ao Senhor. Pois aos seus amados, ele o dá enquanto... Quem trabalha aqui? Deus ou esse camarada? Está entendendo? Esse homem que busca Deus dessa forma, Deus trabalha por ele. Ele está dormindo e as coisas estão acontecendo. Ele está dormindo e tem bênção sendo preparada. Ele está dormindo e tem porta sendo aberta. Ele está dormindo e tem negócio que ele começou a fazer lá atrás que está sendo fechado e ele nem sabe. Ele acorda de manhã, está lá a resposta. Porque Deus trabalha por ele. As coisas fluem, as coisas acontecem. Porque esse homem se colocou na presença de Deus e determinou buscá-lo, conhecê-lo. E Deus agora se manifesta na vida dele, retribuindo com bênção, com prosperidade na sua vida. E prosperidade aqui, você sabe, você é crente, você já leu Bíblia, você escuta a Bíblia toda hora. Não se refere somente a coisas no sentido material, dinheiro. A prosperidade vai além disso aí. Você já ouviu o significado da palavra shalom?
Tem bastante por aí, né? Já ouviu? Um dos é esse aqui. Quando um judeu estava cumprimentando o outro, desse jeito que a gente se cumprimenta aqui, a paz do Senhor, shalom, sabe o que ele está dizendo para o outro? Que na tua vida não haja nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Que no teu trabalho não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que na tua saúde física não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que na tua família, entre os teus, não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que na tua vida espiritual não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é prosperidade. É Deus agindo em todas as áreas da nossa vida. É exatamente isso que o salmista está dizendo, que Deus vai estender a sua mão e essa paz, essa shalom, essa prosperidade de Deus vai alcançar cada recanto da tua vida. Do homem que teme ao Senhor, do homem que decidiu buscá-lo, que decidiu conhecê-lo. O homem que decidiu abandonar a ideia daquele Deus que eu conhecia lá, e ele chega de coração vazio e mente aberta diante de Deus e diz: Senhor, me revela quem é o Senhor. E Deus vai se revelar para você quem Ele é, do jeito que Ele é. Nós não servimos a uma ideia nem um conceito de Deus, amém, meus queridos? Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, revelado na pessoa de Jesus Cristo, amém? Segunda bênção, uma família abençoada. Olha a figura que ele usa aí. A tua esposa, olha que coisa linda. A tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e o teu filho será como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Qual é a figura que ele usa aqui? Um jardim. Um jardim, a tua esposa como uma videira, teus filhos como extensão, rebentos dessa oliveira, dessa videira. Esse é o resultado da nossa vida? Fala a verdade. Quem pode dizer aqui que tem uma esposa frutífera, abençoada, bênção na tua vida? Levanta a mão aí. Aleluia. Olha, irmão, tem um povo aí que não levantou, não. Aleluia. Pastor, depois nós vamos orar aqui, em posição de mão. Esse aqui é um versículo, como eu falei, a gente está acostumado a ler isso aqui, não está? Mas quando eu li isso aqui, eu não sei, eu tomei um susto assim. Porque o texto está dizendo, ó, o homem que teme o Senhor, olha aí, a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Sua esposa vai ser frutífera. Não é só na questão de geração de filho, em todas as áreas. Seus filhos como o rebento das oliveiras, da oliveira, ao redor da tua mesa, família unida, abençoada, aquela coisa linda. Olha o que esse texto está dizendo para nós. Se a minha esposa, ela tem livre-arbítrio, ela tem vontade própria, ela pode fazer as suas escolhas, sim ou não? Meus filhos também. Mas olha o que esse texto está dizendo. Que ter uma esposa frutífera e filhos abençoados à roda da minha mesa é resultado decorrente da bênção que Deus derrama sobre o homem que teme a Ele. Você não entendeu, vou explicar de novo. Ter uma esposa abençoada, frutífera, filhos abençoados à roda da sua mesa é resultado da bênção decorrente que Deus derrama do homem que teme a Ele. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que se a tua esposa não está sendo frutífera como você espera que seja, que os teus filhos não estão sendo frutíferos do jeito que você espera, não é culpa dela. Não é culpa deles. Receba. Está entendendo? Porque se isso aqui é uma bênção, como resultado da vida do homem que teme a Deus, o que Deus está dizendo para mim? Zé Roberto, se você não está satisfeito com a esposa que tem, rapaz, tu precisa se converter. Porque isso é resultado, eu faço isso na vida do homem que me teme. Então para de criticar a tua esposa, para de criticar teus filhos, para de atribuir a ela a culpa pelas coisas que estão dando errado. A culpa é tua. Aleluia. Está entendendo, meu querido? Eu tomei um susto quando vi isso aqui. Falei, rapaz, está falando isso aí mesmo, Jesus? Toma. Isso aqui é resultado da ação de Deus na vida daquele homem que diz assim, Senhor, minha vida é tua, me entreguei a ti, eu quero te conhecer de verdade. Deus se derrama e por meio disso Deus alcança a tua família, teus filhos. Deus faz da tua casa uma bênção.
Não é na força do braço, não é na gritaria, não é na crítica, não é no apontamento de dedo. É através do Espírito do Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Descobriu o defeito? Aleluia. Deus tem uma promessa de família abençoada. Deus pode pegar essa esposa que você tem, meu querido, e transformar ela, meu Jesus amado, numa bênção tão grande. Naquilo que ele disse que ia fazer com Adão. Vou colocar do teu lado uma esposa, uma adjutora que lhe seja à altura. E junto, do teu lado, ela vai construir a vida com você. Mas depende, tudo começa por mim. Quem é o sacerdote do lar? De quem é que Deus cobra? Está entendendo? Por onde é que tudo começa? Deus tem uma hierarquia, uma ordem pela qual Ele faz as coisas. E Deus não vai restringir esse negócio. Mas vamos acelerar aqui que o horário está passando. Aleluia. Verso 3, o verso 4 diz aí que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, bênção contínua. Deus não tem intenção de interromper essa bênção. Deus quer abençoar o homem. Uma vez abençoado, Ele quer continuar abençoando. Não haverá interrupções, não vai ter uma bênção hoje e daqui 6 meses outra e daqui mais um ano outra. Não, Deus quer plantar você na bênção e fazer você caminhar nela, crescer nela. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Continuidade, bênção contínua, plantado numa terra fértil. Qual é a próxima bênção? Verso 6, longevidade, saúde, força, vigor, vitalidade. Legado para os teus filhos. Qual é a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos? Olha o texto aí o que diz, que esse homem abençoado, ele vai ter saúde e vigor para chegar na velhice e ver os teus filhos e os filhos dos seus filhos. E para chegar aí tem que ter força, tem que ter saúde, tem que ser abençoado por Deus. E você vai vê-los crescer e prosperar. Isso é bênção de Deus. É bênção para a vida do homem que teme o Senhor. Meus amados, isso aqui é uma porta aberta para a gente desfrutar o melhor de Deus para a nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer fazer tudo na força do nosso braço, ao invés de deixar Deus trabalhar na nossa vida. Esse temor, irmão, isso vai longe, porque aí no verso 5 ele diz mais, olha, o verso 5 diz assim, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Você vai ser abençoado no seu trabalho, você vai ser abençoado na tua casa, mas você vai ser abençoado também de modo coletivo. O homem que teme a Deus, ele vai ser uma bênção para a sociedade, para a comunidade onde ele habita. O homem abençoado, o homem que teme a Deus, vai ser uma bênção na igreja do Senhor. Ele vai dar fruto dentro da igreja, ele vai dar fruto no seu bairro, ele vai dar fruto na sua cidade, ele vai ser uma bênção ao redor de todos que estiverem perto dele, percebe isso? Ele vai ter de Deus essa condição espiritual para frutificar em todas as áreas da sua vida e estender para além dele, da sua casa e da sua família. Ele vai se tornar referência. É isso que esse texto está dizendo. Meus queridos, o mundo precisa desse homem. A igreja precisa desses homens. A igreja precisa desses referenciais. A igreja do Senhor precisa desses homens que mostrem pela própria vida deles o favor de Deus, realizado, visível, palpável. Amém, meus queridos? Diga assim, esse homem sou eu. Aleluia. Concluindo, temer a Deus é colocar Deus no centro da tua vida. Temer a Deus é fazer de Deus a coisa mais importante, a sua busca mais importante. Temer a Deus é colocar Deus como a única coisa de fato importante na tua vida. É não ter outra mais importante do que Ele. Quando Deus é a coisa exclusiva na minha vida, o resto acontece automaticamente. O salmista Davi, lá no Salmo 27, no versículo 4, ele vai dizer lá, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias e contemplar a sua face, a sua presença e aprender no seu templo. Olha o que Davi está dizendo. Senhor, eu tenho muitas necessidades, mas uma só é a mais importante. Se você fosse fazer uma lista hoje para se colocar diante de Deus, para chegar em oração diante de Deus, o que você colocaria nela? Que tamanho seria essa lista?
Quais as suas necessidades? Agora preste atenção no que o Davi está dizendo para nós. Senhor, uma coisa só. É uma lista de uma coisa só. A coisa mais importante. Eu quero gastar os meus dias na sua presença, olhando para o Senhor, contemplando o Senhor, a tua beleza, a tua bondade, a tua santidade. Aprender do Senhor todos os dias no seu templo. Aí você vai lá para o Novo Testamento, tem uma moça chamada Marta, correndo de um lugar para o outro, desesperada, porque tem que fazer alguma coisa para Jesus. Ela estava fazendo o quê? Servindo a Jesus. E no desespero dela, ela questiona Jesus. Senhor, minha irmã aí, parada, e eu aqui, desesperada. A resposta de Jesus para ela, lá no verso, Lucas capítulo 10, 41, 42. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Uma só. O que a Maria estava fazendo? Trabalhando? Desesperada? Enlouquecida? Ansiosa? O que ela estava fazendo? Onde ela estava? Aos pés do Senhor, ouvindo, recebendo cada palavra, cada instrução. E aí Jesus lá em Mateus capítulo 6 diz assim, o capítulo todo está falando da ansiedade humana, a preocupação humana, com a comida, com a bebida, com a roupa, com o trabalho, com a casa, com os boletos. E Jesus está falando da ansiedade humana. Vocês estão preocupados com coisa demais. Vocês precisam se preocupar com uma coisa só. Qual, Jesus? Busca em primeiro lugar o reino. Mas e as outras coisas que eu preciso tanto? E a minha lista? Busca em primeiro lugar o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que a Bíblia está ensinando para nós? Que Deus é a fonte onde estão todas as coisas que eu e você precisamos. Sejam materiais, sejam físicas, emocionais, espirituais, de qualquer categoria, Deus é a fonte. Então, se eu tenho que buscar alguma coisa, a minha lista tem que ser igual a de Davi, a lista de um item só. Porque no momento que eu coloco Deus como centro da minha vida, que eu busco a Ele dessa maneira, que eu quero conhecê-lo, eu quero buscar o reino, eu quero buscar o rei, eu quero conhecer o rei do reino, eu quero a justiça dele, eu quero saber quem ele é, eu quero saber o que ele espera de mim, eu quero saber o que precisa mudar na minha vida, o que tem que ser corrigido, o que eu preciso mudar, onde eu tenho que andar, o que eu preciso, e eu espero a resposta dele, ao invés de tomar as minhas decisões. Quando eu começo a andar assim, ele começa a me mudar por dentro. E à medida que eu vou andando na presença dele, o Salmo 127 se cumpre na minha vida, o Salmo 128 se cumpre na minha vida, Mateus 6,33 se cumpre na minha vida. E isso vai acontecendo aos olhos de todos, e todos vão vendo, ali vai um homem que teme a Deus. E você vai se tornar aquela figura do Salmo 1, versículo 3. O Salmo começa dizendo, olha, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. E lá no verso 3 vai dizer que ele é... Põe aí para nós o verso 3, meu querido. Salmo 1. Salmo 1, verso 3. E ele será como a árvore plantada junto à fonte das águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação certa. Tenta imaginar esse negócio. Esse é o homem que teme a Deus. Olha lá. E ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo que ele faz será... Sabe o que tem esse homem? As raízes dele estão fincadas em Deus. Ele recebe nutrição de Deus. A fonte dele é Deus. O objetivo desse homem é Deus. E olha que coisa interessante, você vai olhar em volta e vai ver um monte de gente, um monte de árvores murchas, e somente aquela árvore florida, frutífera, e todo o resto murcho. Esse homem que teme a Deus, esse homem que tem as suas raízes em Deus, ele vai prosperar onde todo mundo está desistindo. Ele vai avançar onde está todo mundo regressando, regredindo. Ele vai crescer onde tudo está evanecendo. Ele vai dar fruto onde ninguém frutifica. Ele vai prosperar onde está todo mundo falindo.
Sabe por quê? Ele não depende de circunstância, de situação desse mundo nenhuma. Ele não depende de economia, ele não depende de quem está sentado na cadeira da presidência, ele não depende do que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, ele não depende desses rumores de guerra, ele não depende desse, ele não depende daquele, ele não depende de nada, ele depende de Deus. As suas raízes, a sua fonte estão no Senhor. Então não importa o tempo, não importa a época, não importa a era, ele vai ser sempre frutífero o ano inteiro. Meu irmão, isso é um milagre. Você já viu uma árvore dar fruto o ano inteiro? Olha para o lado, você vai começar a ver a partir de agora. Amém? Você é uma árvore que vai dar fruto o ano inteiro. Amém, meu querido? Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.